Boa noite a todos os companheiros do Centro Espírita Fonte Viva. Nós desejamos a todos um momento de reflexão, de paz, de harmonia e desejamos também o nosso abraço carregado de energias positivas para este momento. Então, na noite de hoje, vamos falar um pouco a respeito da escala espírita, de acordo com aquilo que Allan Kardec pôde publicar em O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos os nossos comentários, gostaríamos de fazer a nossa prece habitual. Então, fechando os nossos olhos, vamos pensando em Jesus como sendo o nosso irmão maior, como sendo este irmão de amor e que nos auxilia em todos os momentos, que abençoa-nos, que envolve-nos, instruindo-nos. E pedindo a Ele que possa nos abençoar o nosso planeta, envolver-nos em Teu amor e em Tua paz. Permanece conosco, Senhor Jesus, envolvendo-nos e abençoando-nos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, vamos fazer alguns comentários a respeito da escala espírita, tal qual Allan Kardec pôde publicar em O Livro dos Espíritos, no item 100 e seguintes. Antes, vamos apenas fazer algumas considerações históricas, porquanto a escala espírita não estava inicialmente na primeira edição do Livro dos Espíritos, que vai a público em 18 de abril de 1857. Apenas a posteriori, Allan Kardec primeiro vai publicar esta escala espírita na Revista Espírita, no ano de 1858, e mais tarde, numa outra edição de Livro dos Espíritos, é que ele vai então publicar esse trecho agora dentro da obra. Este trecho da escala espírita, Allan Kardec faz um preâmbulo no item 100, colocando então de que maneira as escalas não são absolutas e que elas apenas ali estão para tentar passar de forma muito pedagógica uma classificação que para nós teria a importância de podermos então entender um pouco mais a respeito dos espíritos. Ele vai nos colocar que entre as diferentes gradações, entre as diferentes classes dos espíritos, as modificações e as delimitações são muito sutis. Ele colocará então que são como as delimitações entre as cores do arco-íris, como as estações do ano, ou como as etapas do desenvolvimento e do envelhecimento de qualquer ser. Então, primeiro é importante atermos a esta questão de que a escala espírita não é absoluta. Então, as classificações que são ali colocadas serão fruto daquilo que Allan Kardec teve dentro dos seus estudos e de como ele, então, vai aos poucos organizando estes espíritos e entendendo a maneira como eles se comportavam, as suas paixões e as relações que eles tinham ainda com o mundo material. E vai tomando elas e colocando-as em 3 classes principais. Então, ele colocará como sendo a primeira daqueles espíritos que são puros, a segunda daqueles que são os bons espíritos e a terceira dos espíritos imperfeitos. E ele vai nos colocar desta maneira dentro desta questão para que possamos nós também entendermos o nosso processo de evolução. Então, a escala espírita teria um duplo objetivo. O primeiro, de podermos classificar aqueles espíritos com quem entravamos contato. Então, poderíamos, através do contato mediúnico, falando com o espírito ou lendo aquilo que ele escreveu, dentro das informações que ele nos passa, podermos então classificá-lo entre um bom espírito, um espírito puro ou mesmo um espírito imperfeito. E um segundo objetivo seria o objetivo de nós próprios podermos nos identificar, nos classificarmos
localizarmos-nos, então, dentro dessa escala. E dessa maneira teríamos a oportunidade também de avaliarmos o nosso próprio crescimento. Porquanto, ainda dentro do Livro dos Espíritos, na parte terceira, quando Allan Kardec vai tratar das leis naturais, ele vai então falar a respeito da lei de progresso e vai nos dizer que todos os espíritos estarão dentro desta lei. Tudo dentro do universo atende a esta lei de progresso. Todas as coisas melhoram, ainda que aparentemente não possamos identificar alguns desses pontos. Mas todas elas estão em constante aprimoramento. E este aprimoramento poderá ser identificado também dentro das nossas conquistas enquanto espíritos, individualmente. Sendo assim, poderíamos nos identificar hoje como um espírito imperfeito e daqui a algum tempo como um bom espírito, até o dia em que possamos nos auto-identificarmos como espíritos puros, espíritos perfeitos. E assim, então, Allan Kardec vai nos colocar estes 3 grandes blocos como sendo aqueles onde poderíamos, a grosso modo, dividirmos os espíritos. Então, ele coloca-nos que esta classificação é uma classificação puramente pedagógica dentro destes conceitos para o entendimento de cada um de nós. Ele vai citar também algumas outras classificações, como a classificação taxonômica dos seres da botânica, dos seres vivos, de como estes seres são classificados e que existem diversos autores que classificam de formas diferentes, sem que isso tenha nenhum prejuízo. Então, da mesma maneira que nós temos a classificação de Allan Kardec, poderíamos ter outras classificações e isso não implicaria em prejuízo para um ou outro autor, desde que nós pudéssemos nos entender. Mas esta classificação está de alguma forma consagrada pelo tempo. E tal foi o cuidado que Allan Kardec dedicou a toda ela, que até hoje nós a utilizamos, o que denota, então, que é uma classificação muito boa. Não poderíamos daqui dizer perfeita, porquanto todas as classificações terão as suas dificuldades, terão alguns ruídos, e nós teremos a oportunidade de comentar alguns deles. Então, começando de baixo para cima, na terceira ordem, Allan Kardec coloca, então, os espíritos imperfeitos. E ele colocará que estes espíritos terão algumas características gerais. A primeira delas é a predominância dos comportamentos, dos sentimentos e das emoções ainda materiais. Então, são espíritos que estão muito ligados à matéria. E ele vai destacar, então, a predominância ou a predominância ou, de alguma forma, a afinidade para com o mal. Os momentos em que estes espíritos estarão ali inclinados ainda para essas atitudes da maldade. É claro que não poderemos ser absolutos e dizermos que todos os espíritos imperfeitos são maus, mas existe ali alguma afinidade, porquanto existirão, então, alguns sentimentos, e estes sentimentos ainda são muito materiais. Então, Allan Kardec coloca que, neste ponto, o mal sobrepuja o bem dentro das ações desses espíritos. E ali ele colocará algumas destas classes. E aí nós temos alguns comentários, um tanto quanto observacionais. Ele vai colocar dentro desta terceira ordem uma classe dos espíritos batedores. E esta classe ele coloca ali para falar-nos a respeito daqueles espíritos que se manifestam através de batidas, dos raps, das pancadas, dos estalos. Então, eram espíritos que, dentro da classificação de Allan Kardec, serão colocados ali como estes espíritos batedores. São aqueles que causam algum tipo de perturbação, que estarão às voltas com os processos mediúnicos de ordem de natureza física. E ali nós temos a oportunidade de estabelecermos este ponto, porque conseguimos compreender estes espíritos e entendê-los
como sendo batedores, e às vezes fica difícil para nós entendermos como este ponto de serem batedores poderá ocasionar ou poderá estar relacionado a alguns dos pontos morais. Isso porque, lá em O Livro dos Médiuns, quando vamos estudar a respeito das manifestações físicas, nós descobriremos que os espíritos que estarão mais aferrados à matéria têm maior facilidade para desempenharem estes fenômenos mediúnicos de batidas, enquanto os espíritos superiores, aqueles mais desmaterializados, quase que nunca se manifestarão desta maneira. Então, é uma das características que prenuncia esta imperfeição moral. Então, percebemos o quanto uma característica da mediunidade, né, de como eles se comunicam mediunicamente, poderia estar relacionada a características morais. E por isso Allan Kardec, então, engloba-os dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. Ainda que poderemos perceber o quanto, dentro da classificação kardeciana, alguns pontos ficam como sendo históricos, porquanto hoje percebemos que quase não há mais médiuns de efeitos físicos. A própria evolução humana e do nosso entendimento a respeito da mediunidade leva-nos hoje a ter muito mais médiuns de efeitos inteligentes do que médiuns de efeitos físicos, de maneira tal que estas comunicações caracterizadas pelas pancadas, pelas batidas, são muito raras dentro dos dias atuais. E nós então percebemos que aquela classificação está ali, mas nós quase não a utilizamos dentro destes dias, justamente por estes aspectos da nossa transformação. Então, são temas, são pontos que é necessário termos um cuidado durante a nossa leitura e durante, então, os momentos em que nós estaremos ali observando esta classificação. Ainda há outro ponto, aquele de identificarmos que, às vezes, um mesmo espírito tem comportamentos, tem atitudes que podem estar inseridas em mais de uma das classificações. Então, pode ser um espírito que ali esteja na condição de espírito batedor, mas seja também um espírito leviano. Então, percebemos o quanto dessa classificação, a classificação estará dentro de um conceito de subjetividade e também de relatividade por cada um de nós que atentamos em relação aos espíritos. Na segunda ordem, Allan Kardec, então, colocará os espíritos que estão na categoria de bons espíritos. São aqueles nos quais já há a predominância do bem. Há, então, o ímpeto de fazerem o bem, de praticarem o bem. O mal e a ignorância, aos poucos, estão aos poucos sendo deixados para trás. E aqueles espíritos já não têm mais a predominância dos complexos materiais a respeito dos seus sentimentos e das suas atitudes. Serão os espíritos, então, que de alguma maneira este trabalho da evolução já consegue dar resultados um tanto mais quanto mais consistentes. E ali Allan Kardec colocaria os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria, como também os espíritos superiores, aqueles que já estarão dentro de uma classificação tanto quanto mais geral. São espíritos que já adquiriram conhecimentos dentro dos níveis das ciências humanas, das ciências exatas, já estarão dentro de conhecimentos artísticos e conseguem, então, estabelecer as relações emocionais de uma forma muito mais equilibrada e amadurecida. Então, Allan Kardec nos colocará esses espíritos como sendo os espíritos da segunda ordem, estão já um passo a mais e colocando-os então ali, ele nos dá a oportunidade de percebermos o quanto aos poucos, dentro da trajetória espiritual, à medida em que nós vamos deixando para trás
os comportamentos e a influência da matéria em nossas vidas, nós vamos mergulhando no grande oceano que são das conquistas morais e vamos possibilitando desenvolvermos-nos muito mais espiritualmente. E ali, nestes espíritos, nós já temos o vislumbre da felicidade. Porquanto a felicidade estará caracterizada pela desmaterialização dos espíritos. Quanto mais atrelados à matéria, aos comportamentos de vinculação material, mais o espírito sofre, mas ele está às voltas com o egoísmo, com o orgulho, com o medo e outras tantas circunstâncias. Então, todas elas estarão caracterizadas como sendo aquelas vinculadas ainda à materialidade. E aos poucos, enquanto ele vai evoluindo e livrando-se então dessa influência material, ele consegue estabelecer estes vínculos da felicidade. Então, em termos espíritas, e aqui dentro deste vasto campo da escala espírita, nós poderíamos dizer que à medida em que o homem vai afastando-se desses comportamentos materiais, ele aproxima-se da sua felicidade. É por isso que estes espíritos já estão na ordem dos espíritos bons. São aqueles em que a bondade ou o amor já, de alguma maneira, estão enraizados em seus corações, muito mais fortalecidos do que naqueles da primeira classe. E aí nós deveríamos fazer um outro parêntese, porque não significa que aqueles espíritos imperfeitos não tenham momentos de felicidade, ou mesmo não tenham momentos de bondade, de amor e de caridade dentro das suas trajetórias. Mas é quando observamos de uma forma resumida a sua existência, ela vai se caracterizar muito mais pelos comportamentos negativos do que pelos comportamentos positivos. Então, não significa dizer que aqueles espíritos, ainda da primeira ordem, da terceira ordem, aqueles espíritos imperfeitos, eles não possam ter atitudes de bondade ou não possam ter atitudes de amor. Pelo contrário, quanto mais atitudes desta maneira eles têm, mais se aproximam daqueles espíritos da segunda ordem. É por isso que Allan Kardec diz que não podemos, então, traçar limites que sejam sejam rígidos, limites à risca que possam fazer-nos dividir com segurança aqueles que são de uma e de outra. Existe, na verdade, uma transição como um degradê, como quem observasse, então, um dia que aos poucos vai nascendo. Ele sai da escuridão da noite para os primeiros raios de sol que chegam antes do próprio sol. Então, é aquela luminosidade que aos poucos toma conta do horizonte para mais tarde o astro-rei poder levantar-se da linha do horizonte. E assim nós percebemos que é o comportamento dos espíritos. Haverá ali alguns pontos de luminosidade. E quanto mais frequentes, mais intensos estes pontos são, mais então aquele dia está para nascer, até que o sol possa brilhar. E este sol estará caracterizado pelo amor, pela moralidade, pela espiritualidade destes espíritos. E aqui, fazendo esta correlação, quanto mais iluminados dentro deste sol de amor, mais superiores são os espíritos. E eles então passam desta segunda ordem, onde haverá um balanço entre as atitudes e os sentimentos ainda negativos, ainda arraigados à matéria, para aqueles outros que são mais espiritualizados, até que possam pular então para a primeira ordem, aquele dos espíritos perfeitos. E Allan Kardec então coloca que há uma classe única dentro dessa primeira ordem, que é a dos espíritos puros. Então, nesta circunstância em que os espíritos atingiram a primeira ordem, eles já são
já estão dentro das qualidades da perfeição. Allan Kardec coloca ali que estes espíritos da primeira ordem já têm desenvolvidas todas as características do conhecimento e da moralidade no mais alto grau, isso em relação aos outros. Mas mesmo dentro da primeira ordem, ainda há uma infinidade dentro dessa gradação para que possamos evoluir. Então, quando pensamos em Jesus como sendo um espírito perfeito, um espírito puro, nós o colocaremos dentro desta primeira ordem. Identificaremos que nele já não há mais a influência da matéria. Então já não há mais a influência de sentimentos e comportamentos materiais. Ele estará ali no posto de um espírito que vive apenas espiritualmente, apenas moralmente. Está ali vivenciando esta felicidade plena de estar totalmente desarraigado da matéria. Mas isso não significa que este espírito não possa crescer. Então, mesmo Jesus continua evoluindo. Porque, como dissemos, a lei de progresso, a lei de evolução, ela é constante e infinita. Então, aqui percebemos uma outra característica da escala espírita. Por mais que aqueles espíritos já estejam dentro daquela classificação, dentro daquela ordem, daquela primeira ordem, isso não significa que eles se encontram estacionários. Ele pode estar ali dentro daquela classificação, mas ele continua evoluindo. Da mesma maneira que um espírito pode passar muito tempo na condição ou na classificação de um espírito leviano, mas isso não significa que ele estacionou. Significa que ele, aos poucos, está conseguindo desenvolver-se até que possa pular para uma outra categoria. Então, as categorias, os blocos dentro da escala espírita não são estanques. Assim, poderíamos colocar 2 espíritos dentro de uma mesma classificação. E mesmo assim, observando os 2 dentro de uma mesma classificação, eles continuam evoluindo. E mesmo estando dentro de uma mesma classificação, eles são diferentes, terão nuances dentro da sua evolução que são diferentes. E assim avaliaremos os espíritos. Mas o que é importante para nós dentro dessa classificação? É percebermos a misericórdia divina que nos coloca desde espíritos imperfeitos, ignorantes, ainda ligados às condições materiais e vamos evoluindo aos poucos para os espíritos da primeira ordem, até que um dia nos tornemos perfeitos. Então, não há uma arbitrariedade divina que nos colocará numa única classificação e ali nos deixaria. Mas existe essa misericórdia que nos possibilita evoluirmos, progredirmos, crescermos a cada dia mais em cada um dos nossos instantes e vamos sempre evoluindo. Então, esta escala espírita é parte deste entendimento da justiça e da misericórdia de Deus, que nos permitem evoluir sempre. E aí poderíamos então nos indagar, e nós, na qualidade de seres humanos, estando no planeta Terra, a que ordem de espíritos nós estaríamos inseridos? Estaríamos no da primeira, no da segunda ou no da terceira ordem? E aí, para tentar classificarmos-nos, é necessário utilizarmos aquele método kardeciano da nossa observação. Ou poderíamos também utilizar a premissa de Jesus, que vai nos dizer que pelo fruto reconhece-se a árvore. E Jesus então completa dizendo: a boa árvore não pode dar mau fruto, e a árvore ruim não poderá dar bom fruto. E assim, então, ele vai nos dizer que a boa árvore dá sempre o bom fruto, a má árvore sempre o mau fruto. Então, pela qualidade dos frutos é que nós poderíamos estabelecer também as nossas classificações. Quando falamos em termos do planeta Terra, poderíamos primeiro tentar recorrermos à classificação do nosso planeta. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai,
vai fazer uma classificação semelhante a esta agora para os mundos, dividindo então que os mundos também progridem e colocando-os em 5 classificações. Dentro dessa classificação, Allan Kardec diz que o nosso planeta é da qualidade dos planetas de provas e expiações, porquanto aqui a predominância do mal, os pendores para a maldade e a ignorância são enormes, e os espíritos aqui vivenciam ainda as rudes provas da vida. Então, observando isso, percebemos que nós ainda estamos dentro das ações dos espíritos em quem a predominância da ignorância, a predominância dos comportamentos ainda materializados. Isso dentro dessa classificação dos mundos. Mas se pudermos observar ainda o nosso comportamento enquanto sociedade, o que nós próprios e os nossos irmãos estamos fazendo? Porque em algumas situações nós olharemos os conceitos desta classificação da imperfeição e alguns de nós diremos assim: mas eu nunca matei ninguém. Mas eu não faço uso de drogas ilícitas. Mas eu nunca me envolvi numa agressão física, nunca fui capaz de agredir alguém fisicamente. E desta maneira, nós criamos subterfúgios para tentarmos, de alguma forma, escaparmos de algumas classificações ou tentando nos esquivar de alguns vícios dentro da nossa sociedade. Mas é interessante notarmos que, embora as gradações da nossa classificação, todos nós estaremos dentro de uma mesma faixa. Então, se alguns de nós poderemos dizer com um certo ar de prepotência que nunca agredimos fisicamente alguém, poderíamos raciocinar: mas será que já agredimos verbalmente? Será que de alguma maneira já utilizamos de preconceito para outras pessoas? Ou dentro de uma linguagem mais moderna, será que já praticamos bullying com outro cidadão? Ou será que em algumas circunstâncias nós não fomos omissos diante da agressão do outro? Vivenciamos nessa semana um fato que traz-nos a nossa condição de espíritos imperfeitos e muito imperfeitos ainda na face da Terra. Um homem foi agredido e morto dentro de um supermercado do nosso país. E aqueles que o agrediram eram os próprios seguranças do supermercado. Aquelas pessoas que foram contratadas ali para garantir a segurança e a ordem dos clientes do supermercado foram os próprios algozes que vitimaram a morte deste nosso irmão. Entre outras circunstâncias, poderíamos notar ali a cor da pele, que denota o quanto, historicamente, dentro do nosso país, homens e mulheres negras são mortas a cada dia. Alguns de nós poderíamos dizer que é um fato isolado, que é uma circunstância que não tem nada a ver com a cor da pele. Mas quando olhamos estatisticamente, percebemos que de cada 4 pessoas encarceradas no nosso país, 3 têm a epiderme negra. Quando percebemos as altas taxas de mortalidade pela polícia, nós perceberemos que, mais uma vez, estes crimes e estes assassinatos estarão ligados à epiderme negra. Ser negro no nosso país representa ainda ter muitas portas fechadas. Nós observaremos uma quantidade mínima de homens e mulheres negras conseguindo alcançar postos de chefia dentro das grandes corporações. Nós observaremos uma quantidade mínima de homens e mulheres negras que alcançam relevância social dentro do nosso país. Isso porque muitos deles sequer conseguem graduar-se. Poucos conseguem, então, a especialização.
e muitos poucos ainda vão ser aqueles que titulam-se como mestres ou doutores pelas academias. E todas estas questões estarão socialmente e estruturalmente dentro da nossa sociedade, dentro de uma cultura que é racista. Então, se nós apenas olhamos o noticiário e nada fazemos, isso significa que nós estamos coniventes com a situação. Porque, conforme vão nos dizer diversos sociólogos, no momento em que um fato que está errado dentro da nossa sociedade deixa de nos indignar, nós estaremos na condição de pessoas omissas para com aquele fato. Então, se olhamos algo e este algo está errado, e isso nos traz indignação, alerta-nos a respeito do nosso senso de justiça, e nós queremos buscar, então, a reparação para aquele ato. Isso significa que nós estaremos lutando, utilizando as nossas forças para revertermos aquele status quo. Mas se nós observamos o fato e isso não nos toca, ou em termos cristãos não nos causa piedade, se isso não move as fibras do nosso coração, nós estaremos sendo omissos com aquela situação. Então, se percebemos que ainda nos dias atuais, pessoas são mortas pela sua epiderme, porquanto quando um negro entra num banco, isso repercute para que os seguranças, para que outras pessoas o olhem de forma desconfiada, apenas por ser negro. Se estamos no nosso transporte coletivo, num espaço público de convivência e uma pessoa negra adentra-se, esta pessoa é olhada com ares de desconfiança. Se ela entra num shopping ou numa loja, ela ainda é vista com estes mesmos ares. Isso significa que a nossa sociedade é ainda a sociedade de homens e mulheres imperfeitos, porque não conseguimos quebrar a barreira do preconceito e ainda classificamos as pessoas pela cor da epiderme. Quando Allan Kardec lança a escala espírita, ele não estava falando apenas dos espíritos desencarnados. Ele não estava apenas falando daqueles espíritos que se comunicam nas regiões mediúnicas, se comunicarão através da mediunidade. Ele está falando de todos nós. Porque poderemos perceber Jesus como um espírito perfeito, como um espírito puro, pelas suas ações enquanto encarnado. Nós poderíamos observar Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Teresa d'Ávila e tantos outros companheiros que estiveram encarnados nesse plano, como sendo estes espíritos bons, a quem o amor já conseguiu cativar. E em todas as suas atitudes, ali estava espraiando-se. Então, esta classificação não é apenas para os desencarnados, é também para nós. Porque há imenso número de homens e mulheres que ainda hoje são levianos, ainda hoje são perturbadores, ainda hoje estarão na condição daqueles que querem ver o mal das outras pessoas e que não têm compromisso algum com a verdade e com a justiça. Se em nosso país as questões raciais ainda conseguem motivar as nossas discussões, o que não dizer a respeito de outros inúmeros defeitos e vícios que cada um de nós cultua dentro de si próprio. Então percebamos que nós ainda estamos dentro da condição de espíritos imperfeitos e que há muito para se fazer para atingirmos a classificação de espíritos bons. Mas não deveremos desanimar de forma alguma, porque, como aqui dissemos, essa classificação vai ser o atestado da misericórdia e da justiça divinas. Porque então nos dirão que nós teremos oportunidades inúmeras para desempenharmos o nosso papel, para podermos defender aquelas pessoas
que estarão na condição de homens e mulheres dentro da nossa sociedade, a quem direitos foram limitados. E se a estas pessoas não foi dada voz para que pudessem, então, requerer os seus direitos dentro da sociedade, nós, aqueles que temos um pouco mais de voz, deveremos representá-los. Deveremos, então, levantar a nossa voz e dar a estas pessoas a voz para que eles possam dizer. Deixar, então, calar alguns dos nossos sentimentos de orgulho, um pouco do nosso egoísmo, para dar a vez para estas pessoas. Então, dentro da nossa sociedade, é importantíssimo que tenhamos a noção destes pontos sociais, do amor de Jesus, para que o Evangelho não seja apenas de passagens bonitas que lemos e estudamos, mas que o Evangelho se transforme nas ações de cada um de nós dentro da sociedade, para que ele se transforme numa forma de viver, de defendermos as outras pessoas e podermos fazer algo por aqueles que sofrem mais do que nós. Estamos nos aproximando da época do Natal e nele relembramos o momento do nascimento de Jesus. Lembramos-nos de como, estando dentro do judaísmo, Jesus estava naquela sociedade um tanto quanto privilegiado. Embora os hebreus estivessem na condição de dominados pelo Império Romano, dentro do judaísmo, Jesus estava ali na qualidade de um homem, de alguém de sangue hebreu e que, tendo alguma notoriedade, mesmo assim, a utiliza para que outras pessoas tivessem também voz. Observaremos que dentro da sua condição, Jesus não encontra um espaço para nascer dentro do mundo. O seu nascimento está ali emblemático na manjedoura, para nos demonstrar que não havia lugar para recepcionar o Messias, mesmo aquele povo entre os hebreus, a sua chegada tivesse sido anunciada adredemente por inúmeros profetas. Profetas que se levantaram para dizer de onde ele nasceria, em que circunstâncias ele viria, mas essas profecias foram mal interpretadas. E assim aguardava-se o homem que viria investido no poder material, e ele vem na simplicidade da manjedoura. Então não havia espaço para Jesus no mundo, assim como hoje não existirá ainda espaço para os cristãos. Nós, aos poucos, conquistamos a nossa cidadania e lutamos pelo nosso espaço dentro da sociedade. Observaremos quantos séculos de perseguição foram necessários, quanto sangue de mártires foi necessário para que o cristianismo pudesse adquirir a postura de uma religião, primeiramente, tolerada pelo Estado em 1313, para depois passar à religião do próprio Estado. Quando, então, os seus postulados e as suas diretrizes foram deturpadas. Séculos se passaram até que a doutrina espírita pudesse aparecer. Não vai muito, no século passado, centros espíritas precisavam em várias cidades brasileiras de autorização da polícia para poderem funcionar, porque havia então uma religião que era defendida pelo governo e as outras religiões eram mal vistas, notadamente o espiritismo, porque mais uma vez, através de um processo racista e preconceituoso, as manifestações mediúnicas do nosso país eram entendidas como eram associadas à cultura africana e por isso entendidas como sendo de menor valor e proibidas. Ainda hoje, os candomblés dentro do nosso país são perseguidos, são apedrejados, são fechados pela força física.
E isso denota o preconceito que nós, na qualidade de espíritas, enfrentamos em outros momentos. E hoje, quando o espiritismo ganha notoriedade nacional, é necessário não nos esquecermos do preconceito que nós próprios vivenciamos e que é o preconceito que os nossos irmãos, na qualidade, então, daqueles que estarão ali como dentro das religiões de matriz africana, ainda hoje vivenciam. Então, nós aqui estamos na condição do cristianismo redivivo e trazemos esta mensagem que é a mensagem de um Jesus, mas que não é um Jesus que está parado na cruz. É o Jesus que ainda hoje busca os sofredores. É ainda o Jesus que levanta-se para defender a mulher adúltera. É o Jesus que estará ali para poder consolar o ladrão em pena. É o Jesus que busca as crianças, aos aflitos, aqueles outros que estarão necessitando do pão material e também do pão espiritual. Então não podemos deixar que o Evangelho seja mal interpretado, que as suas diretrizes sejam desvirtuadas pela humanidade. Não poderemos deixar que os nossos preconceitos falem mais alto em relação a tantas outras pessoas. Então, deveremos lutar sempre por todos aqueles que estarão sendo marginalizados, oprimidos dentro da nossa sociedade, por todos aqueles a quem a voz é retirada e que nós possamos dar a eles a oportunidade de falarem. Então, quando falamos da escala espírita, estaremos falando do nosso desenvolvimento. Estaremos trazendo as mensagens das nossas possibilidades de nos desenvolvermos socialmente, mas também dos nossos irmãos. Então, que meditemos que apenas poderemos sair da condição de espíritos imperfeitos quando o bem puder criar morada em nossos corações, quando aos poucos formos nos desenvolvendo dentro dos conceitos de bondade, de auxílio aos nossos companheiros, de respeito às diferenças, e assim, então, conseguiremos viver de uma forma harmônica como bons espíritos, para no futuro sermos os espíritos puros, a quem o amor comanda e dirige em todas as circunstâncias. Então deixamos aqui as nossas reflexões, pedindo aos companheiros que possam meditar sobre o nosso papel no mundo e a nossa condição de espíritas, como sendo estas personagens que teremos hoje um pouco mais de conhecimento e por isso mesmo teremos muito mais responsabilidade. Vamos então fazer a nossa oração. E orando, vamos pedir a Deus que possa abençoar o nosso planeta. Abençoar a todos os nossos companheiros que estarão doentes neste momento, que estarão passando por momentos difíceis e pedindo a Deus que possa abençoá-los, envolvê-los, levando a cada um deles um pouco das nossas energias para que sejam também tocados por estas energias de amor e de paz. E assim pedimos, Senhor Deus, que esteja conosco, nos abençoando e nos envolvendo, hoje para todo sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos, muita paz a todos vocês, e que possamos então ter um Natal de amor, de paz e de muita solidariedade. Muita paz para todos.